Escrever é um hobby ou trabalho que traz alegria para muitos. É usado como um meio de escapismo, uma maneira de liberar a imaginação ou para transmitir uma mensagem a todas as pessoas que a leem. Entendemos que os livros, mesmo os que contam histórias verdadeiramente aterrorizantes, são puramente um exercício da imaginação e muitas vezes admiramos aqueles que os escrevem. Mas isso não quer dizer que não existam escritores com segredos sinistros em nosso mundo. No episódio de hoje do Detetive de Casos Antigos, vamos dar uma olhada em 3 escritores que se transformaram em assassinos. Richard Horne nasceu em Coventry, em Warwickshire, Inglaterra, no dia 9 de maio de 1960, filho de Derek e Josephine Horne, e passou grande parte de sua vida em uma fazenda. Ele frequentou o internato durante a infância e concluiu sua educação no Wrecking College, em Shropshire. Richard mudou-se para Edimburgo em 1978, onde adotou o pseudônimo Harry Horse. Richard era um renomado autor de livros infantis, conhecido por obras como The Castaways, que lhe rendeu o prêmio Nestle Smartest Book, e The Last Polar Bears, adaptado para um desenho animado. Ele publicou seu primeiro livro sobre o monstro do Lago Ness em 1983. Richard não foi apenas um talentoso escritor e ilustrador, mas também atuou como cantor na banda escocesa de bluegrass Swamp Thrash, formada em Edimburgo em 1987. Ele também liderou a banda Hexology. Em 1993, ele projetou, criou e escreveu um jogo de aventura point and click chamado Drowned God: Conspiracy of the Ages. Em 1989, durante um show do Swamp Thrash, em Shetland, Richard conheceu Mandy Williamson, uma embaladora de peixes e auxiliar de enfermagem. O casal teve um relacionamento intenso e se casou em 1990, tendo um casamento feliz, até que Mandy adoeceu com esclerose múltipla. O casal se mudou para Shetland em 2004 para ficarem mais próximos dos pais de Mandy. Porém, por trás da ilustre carreira de Richard e da imagem que ele exibia publicamente, uma tempestade se formava. Em 10 de janeiro de 2007, Richard, de 46 anos, e sua esposa Mandy, de 39, foram encontrados mortos em sua casa nas Ilhas Shetland de Westborough. A princípio, os jornais relataram a morte do casal como uma citação, ato final de amor. Mandy estava presa a uma cadeira de rodas e tinha dificuldades para falar. Os ilhéus e a mídia mainstream presumiram que Richard e sua esposa haviam feito um pacto de suicídio. Mandy estava terminalmente doente e o autor de livros infantis simplesmente não conseguia viver sem ela, então eles decidiram partir juntos. Essa era a narrativa que foi vendida. Os detalhes das mortes foram mantidos em sigilo por mais de um ano, até que a mãe de Richard finalmente revelou a verdade. Mandy foi esfaqueada por Richard mais de 30 vezes, com tanta ferocidade que o cabo da primeira lâmina quebrou. Então, ele usou uma segunda para finalmente tirar a vida de Mandy. Ela tinha feridas defensivas por todo o braço. Em seguida, Richard matou os animais de estimação da família, um gato e um cachorro, antes de finalmente voltar a lâmina contra si mesmo. Ele se esfaqueou 47 vezes, desabando na cama, ao lado da esposa e sangrando até a morte. Mais cedo naquele dia, o casal recebeu a visita de amigos. De acordo com relatos, Richard estava em um estado demente, dizendo que era uma noite maravilhosa para um assassinato. Mandy, assustada com as palavras e o comportamento do marido, não queria que seus amigos fossem embora, mas eles foram por razões desconhecidas. Ao retornar, por volta das 9h40 da manhã seguinte, para buscar um pertence
esquecido, encontraram a terrível cena de banho de sangue. O assassinato de Mandy foi o primeiro nas Shetland em mais de 15 anos. A cena era tão horrível que o médico que atendeu teve que tirar um tempo de folga depois, traumatizado pelo que havia visto. Quando a verdade veio à tona, a verdadeira natureza de Richard ficou clara para todos nós. Nos meses antes do brutal assassinato, ele cortou contato com amigos e família e se tornou cada vez mais volátil, com um temperamento explosivo. Quanto pior a doença de Mandy ficava, mais incontrolável se tornava a raiva de seu marido. Relatadamente, o autor infantil havia descrito Shetland como um inferno vivo e pediu aos seus amigos para imaginarem como era assistir às funções corporais da mulher que amava. Parafernália de drogas foi encontrada dentro da casa. Embora Richard fosse um usuário regular de maconha e conhecido por tomar êxtase, aparentemente ele havia tomado um coquetel de drogas na noite em questão. Mas é desconhecido exatamente o que ele consumiu. Apesar da brutalidade do crime, Richard ainda é lembrado com carinho por outros escritores e seu perturbador lado sombrio parece ter passado em grande parte despercebido online. Richard Klinkhamer. Richard Klinkhamer, nascido em 15 de março de 1937 nos Países Baixos, teve uma infância desagradável. Quando era uma criança, sua mãe teve um caso com um oficial da SS. E durante a guerra, ela foi sexualmente agredida por outro soldado alemão. Ao retornar para a Holanda, ela teve a cabeça raspada por moradores vigilantes durante um carnaval feio e teve que recorrer ao trabalho sexual para sobreviver. Richard se alistou e lutou na Legião Estrangeira Francesa quando jovem. E como autor, ele começou a usar suas experiências reais de guerra e pequenos crimes para escrever seus livros. Ele se baseou particularmente em sua experiência militar ao escrever seu primeiro livro, Obediente como um Cão, no qual ele disse ao leitor que a primeira coisa que se aprende na Legião Estrangeira Francesa é matar, e a segunda é como se livrar de um corpo. A carreira de escritor de Richard nem falhou nem o tornou um enorme sucesso. Ele não era bem conhecido em seu país de origem. Quando Richard conheceu Honey Godfrey, ele já havia se divorciado uma vez. Honey era uma enfermeira pediátrica e estava cegamente apaixonada por seu novo parceiro, que era 10 anos mais velho que ela. Honey também tinha um passado trágico. Aos 9 anos, em julho de 1957, ela encontrou o corpo sem vida de sua mãe. Maria, de 46 anos, havia sido assassinada pelo pai de Honey, que a jogou escada abaixo antes de espancá-la com um martelo. Richard e Honey tiveram um casamento feliz, até que o escritor começou a beber muito, supostamente devido a problemas financeiros. Ao beber excessivamente, Richard agredia fisicamente sua esposa. Quando isso ocorria, Honey fugia para seus amigos em busca de segurança, mas infelizmente ela sempre voltava para o marido novamente. Em 1991, Honey desapareceu da casa do casal, em Underage Wolf. Ao relatar o desaparecimento, Richard disse às autoridades que encontrou a bicicleta dela em uma estação de trem próxima. Segundo o Guardian, a casa do casal foi revistada com cães, scanners infravermelhos e escavação do jardim, mas nenhuma evidência da mulher desaparecida foi achada. Isso não impediu as suspeitas da polícia. No entanto, especialmente quando amigos contaram sobre o abuso doméstico que ocorreu nos últimos anos. Richard foi interrogado diversas vezes e até detido uma vez, mas sem provas concretas, a polícia não pôde acusá-lo formalmente. Um ano após o desaparecimento de sua esposa, Richard foi a um editor com um novo manuscrito que detalhava 7 maneiras pelas quais ele poderia ter matado sua esposa. O livro se chamava Dia de Hortelã, na quarta-feira, e apresentava vários cenários em que alguém poderia assassinar seu cônjuge. Um deles
supostamente envolvia o assassino passando pedaços de carne por um moedor e alimentando os pombos com ela. O manuscrito foi finalmente rejeitado por ser muito macabro. Nesse instante, o editor de Richard começou a suspeitar que ele estivesse envolvido no sumiço da esposa. Quando questionado pelo escritor, Richard respondeu: "Ainda não é hora de falar sobre isso." Em 1997, Richard vendeu a casa que dividia com Henny e mudou-se para Amsterdã com sua nova namorada. Detalhes do manuscrito sangrento do escritor vazaram para a imprensa underground holandesa. Richard desfrutou de mais sucesso ao ser convidado para aparecer em programas de televisão. Richard não se importava muito que as pessoas suspeitassem de seu envolvimento no desaparecimento da esposa. Na verdade, ele parecia apreciar, frequentemente respondendo às acusações com comentários enigmáticos e piadas sombrias. Então, 3 anos depois, em 2000, os novos ocupantes da casa decidiram se livrar do galpão no jardim. Trabalhadores que reformavam o local encontraram um crânio humano e restos de esqueleto sob o piso de concreto no galpão do jardim. Era a evidência que as autoridades holandesas esperavam há quase uma década. Registros dentários confirmaram que os restos pertenciam a Honey. Em 3 de fevereiro de 2000, aos 62 anos, Richard foi finalmente preso pela execução de sua esposa de 43 anos. Ele reportou o desaparecimento dela 6 dias após matá-la, informando às autoridades que a espancou até a morte durante uma briga em 31 de janeiro de 1991. Depois, ele cavou um buraco no galpão, despejou o corpo dela e preencheu o buraco com concreto. Relatos sugerem que ele usou composto para mascarar o odor de decomposição. Apesar de a ideia geral do ocorrido parecer consistente nos relatos, nenhum deles concorda sobre a arma usada. Alguns artigos mencionam que o objeto usado era um bastão de madeira, cabo de algo, barra de ferro ou chave inglesa. Independentemente de qual arma foi utilizada, o resultado foi o mesmo. Uma mulher de 43 anos teve sua vida roubada por seu marido raivoso e abusivo. Não é uma história incomum, mas é trágica da mesma forma. Em 2001, Richard foi condenado a apenas 7 anos de prisão. Ainda mais perturbador é que ele foi libertado da prisão em 2003 por bom comportamento. Em 2007, seu manuscrito controverso foi finalmente publicado. Ainda mais estranho, parecia trazer consigo um fandom quase sectário, com fãs de Richard criando projetos sobre ele e visitando-o para tirar fotografias, enquanto seus vizinhos ainda o consideravam um bom homem, apesar das atrocidades que ele cometeu. Richard suicidou-se em 2016, aos 72 anos. Luyon Bial. Em 29 de novembro de 1995, 2 homens se hospedaram em uma casa em Huzhou, uma cidade na província de Zhejiang, no norte da China. A dupla havia planejado roubar os outros hóspedes do retiro. Porém, um hóspede os flagrou roubando, frustrando seus planos. Então, para garantir que não fossem pegos, a dupla decidiu cometer o crime supremo e acabar com a vida do homem usando tacos e martelos. Porém, a brutalidade continuou. Para encobrir seus rastros, eles eliminaram os donos da casa de hóspedes, um casal de idosos e seu neto de 13 anos. A cena do crime era um massacre. O que era pior para as autoridades chinesas era que não havia circuito fechado de televisão instalado na casa de hóspedes e não havia um livro de hóspedes formal, o que significa que a polícia não tinha nada para se basear. Como resultado, os 2 perpetradores escaparam da justiça por mais de 2 décadas. Enquanto isso, um homem chamado Liu Yongbiao tornou-se um proeminente escritor de crimes chineses com sucesso moderado, escrevendo vários romances nos anos 2000, incluindo seu mais conhecido, chamado O Segredo Culpado. No prefácio deste livro, ele discutiu a ideia de escrever uma história sobre um autor
que consegue cometer uma série de assassinatos impunemente. Ele também tinha planos de escrever outro livro com uma protagonista feminina chamada A Bela Mulher que Matou. Ele esperava que este romance fosse adaptado para a grande tela, e já havia tido um livro, uma obra de ficção histórica, transformado em uma série de televisão de 50 episódios. Os próprios livros lhe renderam vários prêmios. Poucos sabiam que Lu baseava esses livros em sua própria experiência com vários homicídios. Na cena do crime, em 1995, as autoridades coletaram evidências, incluindo uma bituca de cigarro. Na época, o DNA não correspondia a ninguém em nenhum tipo de banco de dados de aplicação da lei, mas o DNA foi mantido em arquivo. Em 2017, as autoridades percorreram mais de 15 províncias à procura de suspeitos. Eles compararam o DNA em arquivo com o de dados de mais de 60 mil pessoas no espaço de 2 meses. Então, finalmente, todo o seu trabalho árduo compensou. O DNA correspondia ao nome do clã Lu em Nanling. A partir daí, e através do encontro com o clã, a polícia identificou Lu Yangbiao como suspeito. No dia 8 de agosto de 2017, 2 policiais disfarçados chegaram à porta de Lu, se passando por pesquisadores que estavam investigando sua árvore genealógica. Quando pediram uma amostra de seu DNA, ele concordou. Mais tarde, Lu disse que suspeitava que os 2 eram policiais, mas sentia que seu tempo estava chegando ao fim e estava cansado de viver com a culpa e as imagens em sua cabeça. Liu Yongbiao foi preso em 11 de agosto aos 53 anos de idade. Ele havia mandado sua esposa e filha embora para que elas não o vissem sendo algemado. E havia contatado seu cúmplice, Wang Mumin, para dizer a ele que ambos deveriam enfrentar seu destino. Ele deixou uma carta para a esposa, confessando seus crimes e revelando seu sofrimento psicológico ao longo dos anos. Em declarações posteriores, Liu admitiu que os criminosos assassinaram o hóspede da pensão porque, citação, ele parecia rico, mas só encontraram com ele um relógio, um anel e pouco mais de $1 em dinheiro. Ele também contou como as cenas sangrentas e detalhes macabros o assombraram e eram, citação, piores do que morrer, e afirmou que as execuções foram tão desumanas que ele deveria, citação, morrer 100 vezes por cometê-las. Liu e Wang foram considerados culpados de roubo e homicídio em primeiro grau e foram condenados à morte em 30 de julho de 2018. Apesar da bem-sucedida carreira literária de Liu, parece improvável que algum de seus manuscritos inéditos restantes venha a ver a luz do dia. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda tem fome de conteúdo sobre crimes reais, confira também o podcast Detetive de Casos Não Resolvidos no link abaixo. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.